vamos saber, compartilhando aqui e agora as matérias sobre o tema. O Instituto de Tecnologia da Califórnia publicou um estudo afirmando que descobriram um verdadeiro nono planeta além de Plutão. Nós vamos descobrir mais indícios do que já descobrimos até hoje. Foi encontrada água líquida em Marte. O telescópio espacial Hubble da NASA fez importantes confirmações em estudos sobre planetas fora do sistema solar. Gliese 581 é o exoplaneta mais parecido com a Terra que já descobriram. Maio de 2014. Pesquisadores da NASA, em conjunto com os cientistas do SETI, publicaram um manual listando arqueólogos e antropólogos que buscam evidências de comunicação extraterrestre. Estamos tentando mandar uma mensagem para os alienígenas. E, como não sabemos nada sobre eles, precisamos ser bastante objetivos. Se estamos lidando com inteligências avançadas, precisamos supor que todo o universo, todos os sistemas solares, todas as galáxias, devem ter o que chamamos de um padrão. Luas, sóis e céus seriam o denominador comum. Algo está tentando dar aos humanos lições de astronomia. Mas por quê? Poderia haver uma mensagem codificada que revele algum importante ponto de virada no futuro da humanidade? Nos últimos anos, diferentes colunas foram descobertas na Grande Pirâmide. Isto só foi possível por causa da nossa tecnologia moderna. E a mesma coisa se dá na astronomia. Por causa do telescópio Hubble, nós descobrimos mais de 2.500 exoplanetas, nome como são conhecidos os planetas que ficam fora do nosso sistema solar. É a mesma coisa com a genética. Está tudo interligado. Nós deveríamos finalmente compreender como interligar todas essas coisas. Hoje, os arqueólogos dispõem de várias novas tecnologias. Radar de penetração no solo, imagens de satélite, até mesmo acesso ao Google Earth. Tudo isso é um benefício tremendo para os arqueólogos. E agora eles estão descobrindo coisas que nós nunca imaginamos que existiam. A ciência, no fim das contas, é um sistema de crença que nós nunca vimos. Wiltshire, Inglaterra. Aqui está um dos monumentos de pedra mais misteriosos da Terra, Stonehenge. Há séculos, ele intriga os arqueólogos. Mas, em setembro de 2015, a 3 quilômetros de distância, uma nova evidência recém-descoberta pode fornecer uma peça nova para este quebra-cabeça. Nas muralhas de Durrington, a maior estrutura antiga ou fortificação circular do complexo de Stonehenge, do Reino Unido, os arqueólogos, usando o radar de penetração no solo, descobriram algo surpreendente. Quase 100 pedras monolíticas perpendiculares. Recentemente, um tipo de Superhenge foi descoberto a apenas 3 quilômetros de Stonehenge. E é um enorme mistério, porque, de acordo com os arqueólogos que descobriram, esta estrutura é mais antiga. Então a pergunta agora é, se isso é mais antigo que Stonehenge, qual era o seu objetivo e por que foi construído? Esta é a face sul das muralhas de Durrington, a extremidade sul do complexo de Superhenge. E embaixo dos meus pés está pelo menos uma, e temos outra aqui, das 90 pedras enormes. Agora, estas pedras, que têm talvez 4,5 metros de altura e pesam algo em torno de 10 a 15 toneladas cada uma, faziam parte de um arco gigantesco, voltados para o céu noturno do norte. Elas foram construídas como parte integrante de um monumento misterioso, até mesmo anterior às muralhas de Durrington, que data de cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Então elas poderiam ser centenas, talvez até milhares de anos mais antigas. E o motivo exato de estar aqui é um total mistério.
Estas pedras foram soterradas de propósito, e parece que elas fazem parte de um complexo de ritual que se estende além deste lugar em particular, englobando toda a planície na qual foi encontrado. Então, estas pedras circundam uma parte do local e foram, consequentemente, soterradas sobre uma colina, o que é realmente um mistério. Embora as pedras do Superhand que foi descoberto formem um arco, muitos pesquisadores acreditam que elas originalmente formavam um círculo completo, muito parecido com outra estrutura antiga localizada a apenas 275 metros ao sul, Woodhenge. Este é o Woodhenge. Era um monumento menor, que consiste em 6 círculos concêntricos de estacas de madeira que apontam em direção ao céu há 4.000 anos. E o fato de este monumento ser circular, do mesmo modo que Stonehenge, sugere para nós que as 90 pedras ao redor da extremidade de Darwinton formavam um enorme círculo em si, o maior círculo de pedras de toda a Europa, talvez até do mundo todo. E o mais incrível é que o Superhand, recentemente descoberto, não é tudo o que foi encontrado embaixo da terra aqui. Desde julho de 2010, uma equipe internacional de especialistas que fazia parte do projeto Stonehenge Hidden Landscapes mapearam toda a área, usando tecnologia de ponta. Mais de 15 sítios soterrados foram encontrados. Não há dúvidas de que essas descobertas obrigarão os arqueólogos ingleses a revisar tudo o que sabemos sobre Stonehenge. Porque Stonehenge não será considerado algo isolado ou algo simplesmente curioso. Embora os cientistas convencionais acreditem que Stonehenge e seus sítios circunvizinhos eram solos de rituais e enterros, não há registro escrito que explique por que as pessoas antigas escolheram transportar e erguer esses blocos maciços que pesam até 50 toneladas. E alguns foram transportados de distâncias superiores a 160 quilômetros. E agora que um segundo Stonehenge foi descoberto, a teoria de que esses sítios eram simplesmente usados para enterros é posta em xeque. Este povo antigo tinha grande conhecimento sobre como alinhar essas estruturas de forma perfeita. Então, estamos falando de uma civilização avançada, para dizer o mínimo. Onde eles conseguiram esse conhecimento, de onde tiraram esse conhecimento, onde eles desenvolveram a capacidade de erguer esses incríveis monumentos. Os arqueólogos acreditam que os 2 círculos de pedras perpendiculares de Stonehenge podem ser simplesmente os restos de uma estrutura muito maior, levando em conta a presença do círculo no solo ao redor dele. Isso leva a pensar que o Superhand também continha círculos adicionais, e que essas estruturas podem até ter tido paredes e tetos. Mas, se isso for verdade, será que esta área da Inglaterra era muito mais que um simples local para cerimônias religiosas? Quando observamos essas estruturas extraordinárias na Terra, nós nos perguntamos, será que os extraterrestres deram uma mãozinha na criação desses monumentos maciços, ou será que eles ensinaram os humanos a construir esses monumentos? Então você tem que se perguntar qual é o propósito desses círculos de pedras gigantescas estarem neste mundo. É possível que eles fossem algum tipo de base espacial ou uma cidade formada? É possível que Stonehenge e as muitas estruturas ao redor dele sejam os resquícios de uma base espacial extraterrena? Machu Picchu, Peru. Esta fortaleza de pedra da civilização Inca foi construída no alto da Cordilheira dos Andes por volta de 1450 d.C., mas foi repentina e misteriosamente abandonada mais ou menos um século depois. Estudiosos convencionais argumentam que a construção de Machu Picchu foi encabeçada pelo imperador Pachacuti e precisou de milhares de homens trabalhando durante décadas para terminá-la. Mas foi construído com a ajuda de seres de outro mundo. O que se acreditava é que o imperador Pachacuti tinha uma ligação especial com o deus Viracocha. Depois de dias liderando a grande batalha contra o povo Chanca,
Pachacute faz um tipo de retirada. Ele vai ao lago e do céu cai um pedaço de metal na água. Quando ele consegue pegar e tirá-lo do lago, ele vê que é um espelho. E ele vê uma imagem no espelho. A criatura sobrenatural do espelho fala para ele: eu sou seu pai. Você vencerá muitas batalhas durante a vida, inclusive esta. A imagem é, na verdade, Viracocha, a divindade criadora. E então, quando Pachacute se levanta com seu exército demasiadamente menor, pedras megalíticas gigantescas ganham vida, juntam-se ao exército dele e destroem o povo Chanka. Pachacute, na verdade, contava com o respaldo do poder de Viracocha. Esse fato nos faz perguntar se, na realidade, isso não era uma tecnologia extraterrena. Será que a história de Pachacute levitando pedras maciças é verdadeira? E será que o espelho que caiu do céu pode ser algum tipo de tecnologia alienígena? E sugerem que uma nova descoberta em Machu Picchu possa revelar o que ocorreu com esse dispositivo extraterreno. O engenheiro francês David Crosby estava viajando de férias em Machu Picchu em 2010, quando descobriu que, no fundo de uma das principais construções, parecia existir uma entrada intencionalmente selada com rochas. Em agosto de 2011, ele entrou em contato com Thierry Jamin, um arqueólogo francês que estuda o Peru e o Império Inca há mais de 15 anos. Em um mês, Thierry deu início à sua própria investigação e o técnico de radar, Ricardo Amada, escanearam a entrada bloqueada com radar de penetração no solo. A imagem no detector do radar revelou uma ampla cavidade e as linhas quebradas indicam que possa também haver degraus que se estendiam ainda mais para o âmago da Terra. Outro equipamento detectou que havia metais dentro da câmara escondida. Ouro, prata e outros tipos de objetos metálicos, sugerindo claramente que estamos lidando com algum tipo de tumba. Embora Thierry tenha confirmado as suspeitas de Crosby de que a estrutura esquisita era uma entrada selada em algum momento pelos Incas, as autoridades peruanas proibiram, desde então, o retorno ao local para que se possa fazer mais investigações. Todos os elementos iconográficos e arqueológicos nos mostram que tudo isto está associado com o mausoléu de Pachacute. Talvez o mais importante tesouro arqueológico já encontrado em Machu Picchu. Será que a tumba de Pachacute jaz além dessas rochas? E será que é possível que possa também conter tecnologia avançada? O famoso espelho mágico que dizem que foi dado a Pachacute pelo deus criador Viracocha? Nós estamos falando que o imperador tinha uma conexão com esse ser extraterreno. Agora reflita, se nós estamos falando de reaver a sua tumba e seus artefatos, então nós estamos falando, em última instância, de conseguir reaver o poder que Pachacute possuía. E o que nós vamos ver aqui é, eu acredito, a publicação de evidência protegia o envolvimento de extraterrestres nos assuntos humanos? Quando a câmara subterrânea encontrada em Machu Picchu estiver escavada, nós descobriremos prova incontestável de que este sítio foi construído com tecnologia extraterrena. Mais evidências possam ser encontradas ao examinar as linhas de Nazca, recentemente descobertas, assim como os geóglifos similares encontrados do outro lado do mundo. Nazca, Peru. Descoberta primeiramente em 1927, as linhas de Nazca consistem em centenas de desenhos conhecidos como geóglifos que só podem ser vistos do céu. Cobrindo mais de 520 quilômetros quadrados no sul do Peru, arqueólogos convencionais acreditam que as figuras foram criadas pelos povos antigos de Nazca em algum momento entre o século I e VIII depois de Cristo.
novas evidências provam que os alienígenas não só visitaram uma vez Nazca, como também continuaram a voltar lá no decorrer dos séculos. Em 7 de julho de 2015, uma equipe de antropólogos da Universidade de Yamagata, no Japão, revelou que havia encontrado novas linhas de Nazca que, por causa da erosão, não podem ser vistas a olho nu. Ao realizar um escaneamento tridimensional no solo, eles descobriram um total de 24 imagens, inclusive figuras humanoides estranhas, uma cabeça decepada e uma lhama de 20 metros de comprimento. De acordo com as descobertas deles, os novos geóglifos datam de 400 a 200 anos antes de Cristo, tornando-se assim centenas de anos mais velhos que os geóglifos anteriormente descobertos. Essas novas descobertas são muito úteis para mostrar a duração que esses tipos de modificações tinham no terreno desértico. Foram centenas e centenas de anos, envolvendo culturas diferentes, com motivações diferentes e figuras diferentes. Pelo visto, parece que todas as culturas tentavam se comunicar de todas as formas com as pessoas do céu. E, provavelmente, com o tempo, tentavam convencê-las a descer do céu e pousar suas naves. É preciso ponderar a hipótese de que, com pelo menos 4 culturas sucessivas fazendo isso, elas devem ter tido algum sucesso. Sugeriram até que a descoberta das linhas de Nazca mais antigas possa indicar que as pessoas responsáveis pelos geóglifos posteriores estavam imitando o que foi originalmente feito pelos próprios extraterrestres. A pergunta que começa a surgir é: várias pessoas diferentes foram a Nazca para fazer esses petróglifos e essas enormes figuras? Ou elas possivelmente estavam recriando algum experimento inicial ou alguma coisa que ocorreu anteriormente? E se alguma das antigas culturas em Nazca, na verdade, tiveram uma interação com seres que criavam construções que só podem ser vistas do céu, e o único modo de atraí-los de volta era criar esse modo de se comunicar com uma perspectiva aérea? Durante décadas, pensava-se que não existia outro lugar na Terra como Nazca. Mas, recentemente, uma descoberta chocante foi feita no lado oposto do globo. Turgai, Cazaquistão, outubro de 2015. Usando fotografia por satélite, a NASA capturou imagens de mais de 260 geóglifos cobrindo estes solos. Eles estão localizados em uma parte muito rural do Cazaquistão, e eles só puderam ser encontrados graças à tecnologia moderna. Eles são muito mais complexos que os geóglifos de Nazca, porque são tridimensionais. Eles são colinas e vales, enquanto as linhas de Nazca são gravuras na areia. Nós estamos falando aqui sobre partes maciças, que são construídas com colunas de terra e também com madeira, tendo todo tipo de formato, círculos, quadrados, cruzes que estão no solo. Os arqueólogos desta área não fazem ideia de quem possa ter feito os geóglifos ou o que eles representam. Mas um fato que eles conseguiram determinar é que alguns desses glifos datam de 8.000 anos, ou seja, são quase 6.000 anos mais velhos que as linhas de Nazca. Como eles podem ter quase 8.000 anos de idade, temos que perguntar com quem o povo estava tentando se comunicar. Será que poderia ser possivelmente o que muitas dessas culturas antigas se referem como deuses? Eu acho que o fato de que estamos descobrindo cada vez mais símbolos simplesmente nos diz que a humanidade, àquela época, tentava se comunicar com o que ela achava que eram os deuses do além. Os novos geóglifos encontrados no Cazaquistão podem ser evidência de que os nossos antepassados encontraram visitantes extraterrenos há 8.000 anos? E sugerem que esses glifos possam ter sido feitos na mesma época que o recentemente descoberto Superhand.
Porque, enquanto se considera que o Stonehenge tenha pelo menos 5.000 anos de idade, alguns acreditam que os monólitos soterrados do Superhenge podem ser muito, muito mais velhos. Stonehenge é apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça arqueológico gigantesco. Hoje, nós encontramos esses círculos de pedras e também essas linhas de pedras, e automaticamente temos que fazer perguntas. O que é isso? Como fizeram isso? Qual era o objetivo? E mais cedo ou mais tarde, vamos chegar à pergunta: isso talvez seja uma mensagem deixada pelos extraterrestres? É possível que os geóglifos recentemente descobertos em Nazca e Cazaquistão estejam ligados não só com a nova descoberta do Superhenge na Inglaterra, mas também com outros lugares misteriosos espalhados pelo mundo que foram feitos para ser vistos do céu? Se a resposta for afirmativa, a evidência de que os criadores fizeram isso para os visitantes extraterrestres pode estar escondida sob a terra no México, Peru, China e Egito. À medida que a tecnologia continua a melhorar, evidências irrefutáveis da intervenção alienígena na Terra serão descobertas. Evidências estas que os governos do mundo todo estão escondendo de nós há décadas. Será que a prova derradeira pode estar guardada atrás de uma parede da tumba, escondida em um templo antigo ou até mesmo soterrada bem embaixo dos nossos pés? Se seres de outro mundo realmente estão nos observando, talvez, quando nos aproximarmos da verdade, a prova não virá em forma de um artefato ou uma descoberta científica, mas em um contato face a face com os nossos ancestrais alienígenas.